Os Anjos Caídos. Uma história envolta em mistério, temida por muitos e ignorada por outros. Mas e se eu te disser que o que aconteceu nos primórdios da humanidade moldou o mundo de uma forma que poucos conseguem compreender? E se o que foi registrado no Gênesis antigo esconde segredos que desafiam tudo o que você já ouviu sobre o céu, a terra e os seres espirituais? Eu sou aquele que viu e sabe. Eu estava lá quando tudo começou. Nos dias antigos, antes do dilúvio de Noé, algo aconteceu na terra dos homens. Os céus se abriram, e os vigilantes, os Ben Elohim, filhos de Deus, desceram. Eles eram poderosos, gloriosos, mas dentro de seus corações surgiu um desejo proibido. Olharam para as filhas dos homens e viram que eram belas. Algo que jamais deveria ter acontecido despertou dentro deles. E assim, o pacto foi feito. 200 anjos desceram ao Monte Hermon, liderados por Senjasa, Azazel e outros príncipes celestiais. Lá, juraram fidelidade uns aos outros, selando o destino da humanidade. Tomaram para si mulheres mortais, ensinaram-lhes segredos que jamais deveriam ser revelados, e delas geraram filhos, os gigantes, os Nefilim. Seres híbridos, meio humanos, meio divinos, mas corrompidos pelo pecado e pela sede de poder. Os Nefilim cresceram rapidamente, se tornaram guerreiros violentos e espalharam o terror sobre a terra. A fome e a destruição vieram com eles. Eles não apenas devoravam os alimentos dos homens, mas também os homens, transformando o mundo em um caos onde a violência era a lei. Mas não foi só isso. Os anjos caídos trouxeram conhecimentos proibidos. Ensinaram às mulheres encantamentos e feitiçarias, revelaram os segredos dos metais, das armas, da astrologia e da manipulação do mundo natural. Foi o nascimento da guerra, do engano e da corrupção em escala jamais vista. E Deus viu. O Criador não se calou diante dessa abominação. Os céus se agitaram, e o juízo foi decretado. Ele enviou um mensageiro para alertar o único homem justo que ainda caminhava sobre a terra, Noé. O dilúvio foi selado. Mas antes que as águas caíssem, algo terrível aconteceu. Os anjos caídos foram capturados pelos exércitos celestiais. Miguel, Gabriel e Rafael desceram com o poder do Altíssimo. Os antigos príncipes celestes foram acorrentados e lançados nas profundezas, em um abismo chamado Tártaro, aguardando o dia do grande julgamento. Os Nefilim, suas criações malignas, foram destruídos pelas águas do dilúvio, mas seus espíritos não encontraram descanso. Sem um corpo para habitar, vagaram pela terra, e se tornaram o que hoje chamamos de espíritos malignos, os demônios que atormentam a humanidade até os dias de hoje. Mas será que essa história acabou? Ou os segredos dos anjos caídos ainda permanecem entre nós? E se eu te disser que os mesmos espíritos antigos continuam operando, guiando poderosos, influenciando nações e preparando algo que poucos estão prontos para ver? A história dos anjos caídos é apenas o começo. E nos próximos capítulos, mergulharemos ainda mais fundo nos mistérios sombrios que ligam o passado e o futuro da humanidade. Mas há algo ainda mais perturbador. O que foi destruído pelas águas pode ter encontrado um novo caminho de volta. Os antigos registros falam sobre isso. Depois do dilúvio, quando a humanidade começou a se espalhar novamente sobre a terra, sinais dos antigos tempos começaram a ressurgir. Cidades erguidas com tecnologia desconhecida, culturas que falavam de deuses que andavam entre os homens, estruturas impossíveis que desafiam até hoje nossa compreensão. O livro de Gênesis menciona algo enigmático, e também depois. Gênesis 6:04. Os Nefilim haviam sido destruídos, mas de alguma forma, surgiram novamente. Como? Quem os trouxe de volta? Os descendentes de Noé estavam sendo influenciados por algo que não deveria mais existir. Tribos começaram a cultuar entidades antigas, e os mesmos rituais proibidos voltaram a ser praticados. Os relatos dos hebreus ao entrarem na Terra Prometida são assustadores. Gigantes ainda andavam por aquelas terras. Povos inteiros os temiam. Os Anaquins, os Refães, os Emins. Eles eram resquícios de algo mais antigo, algo que deveria ter sido apagado. E então, veio a ordem do Criador, eles precisavam ser exterminados. Josué e os israelitas enfrentaram essas criaturas em batalhas épicas. Golias, o gigante filisteu, era um dos últimos remanescentes dessa linhagem maldita. Mas Davi, com a força do Deus vivo, o derrotou. Mas não pense que isso terminou ali. Se os espíritos dos antigos Nefilim não encontraram descanso, eles ainda estão por aí, vagando, buscando corpos para possuir, tentando reconstruir o império de seus pais caídos. O que começou no Monte Hermon não terminou.
Apenas mudou de forma. Hoje, os sinais estão por toda parte. Governantes que se consideram deuses. Cultos secretos que resgatam rituais proibidos. Uma elite que acredita ser descendente do sangue dos antigos. E há algo ainda mais perigoso. Os portões podem ser abertos novamente. O livro de Apocalipse fala sobre o abismo sendo liberado, sobre criaturas que voltarão a andar sobre a terra. O que Enoque viu em suas visões está mais próximo do que imaginamos. E a pergunta que poucos se fazem é: estamos prontos para quando os vigilantes retornarem? Quando os segredos das eras forem revelados? Quando os últimos dias trouxerem à tona tudo aquilo que foi enterrado nos tempos de Noé? Isso é só o começo. E nos próximos capítulos, vamos aprofundar ainda mais nesses mistérios ocultos. Porque há algo chegando. Algo que ninguém está preparado para enfrentar. Mas para entender o que está por vir, precisamos olhar além do que foi registrado nos textos sagrados. Há conexões que atravessam as eras, fios invisíveis que ligam o passado distante ao nosso presente, e que revelam um futuro que poucos ousam encarar. Os Nefilim desapareceram, ou assim nos fizeram acreditar. Se os seus corpos pereceram, seus espíritos foram condenados a vagar pela terra, como diz o livro de Enoque. Esses mesmos espíritos que muitos chamam hoje de demônios. Criaturas sem descanso, que buscam corpos para possuir, civilizações para influenciar, reis e governantes para controlar. Nos impérios da antiguidade, vemos seus traços. No Egito, no Sumério, na Babilônia, em Roma. Sempre próximos ao poder, sempre conduzindo os homens ao caminho do orgulho e da rebelião contra o Criador. O que começou nos tempos de Noé se infiltrou nas dinastias de faraós, nos oráculos da Grécia, nos mistérios das ordens secretas da Idade Média, e até mesmo nas estruturas de poder do nosso tempo. E agora, a história se repete. Assim como no Gênesis, os portões do abismo estão se abrindo. Ideias proibidas estão ressurgindo. Cultos antigos estão sendo restaurados, e aqueles que ainda servem aos antigos caídos se preparam para o retorno de seus mestres. O Apocalipse não é apenas um livro de profecias. É um código, um aviso, um mapa do que está por vir. A besta que sobe do abismo. O retorno dos reis das trevas. As grandes batalhas espirituais que decidirão o destino da humanidade. E há um último segredo. Os próprios anjos de Deus não permanecem inativos. Assim como os caídos tramam nos bastidores, os fiéis ao Criador também preparam seu exército. Enoque viu, Daniel profetizou, João revelou. E nós estamos vivendo os dias finais dessa guerra invisível. Nada é por acaso. Nada está perdido. Mas os que não enxergam serão tomados de surpresa. Estamos caminhando para um confronto final. O retorno do rei se aproxima. E quando ele vier, os céus tremerão, os montes cairão, e os que desafiaram sua autoridade finalmente conhecerão o destino que os aguarda desde o princípio dos tempos. E essa história ainda não acabou. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar ainda mais fundo nos segredos das eras, nas conspirações ocultas, nos mistérios que a história tentou esconder. Porque a verdade está prestes a ser revelada. E quando isso acontecer, nada mais será como antes.